Eu sou designer gráfico há 2 anos, tanto de profissão quanto de formação acadêmica. Por causa disso, eu decidi me especializar na minha área. Antes eu trabalhava como aprendiz e auxiliar administrativo em uma empresa multinacional. Inclusive, futuramente eu posso gravar um vídeo explicando como é que foi minha experiência sendo aprendiz. Eu tenho várias histórias, já que eu fiquei mais de 1 ano trabalhando nessa empresa. Foi uma empresa boa, cara, eu não vou mentir. Mas tem algumas histórias que valem a pena serem contadas para vocês. Bom, em abril desse mesmo ano que eu estou gravando, de 2026, eu fiz entrevista em uma gráfica e fui aceito para ser estagiário nela. A vaga dizia que eu seria do setor de artes finais e de vez em quando iria auxiliar no atendimento. Era uma gráfica de bairro pequena, no qual tinha no máximo 6 ou 7 funcionários no total. Eu até lembro que no dia da entrevista o cara fez um local todo improvisado lá, que parecia até que tinha sido banheiro antes dele montar o escritório dele. Ele havia me falado que no período total do meu estágio iria me treinar para me tornar um designer profissional, que eu sairia de lá pronto para entrar em empresas grandes, etc, blá blá blá, como vocês já devem saber. Aquele papo de sempre, né, de gente picareta. Já falei isso logo porque vocês vão ver até o final do vídeo como que esse filho da puta me enganou. Mas antes de tudo, vocês devem estar se perguntando: nossa, Zaku, por que você decidiu sair de uma multinacional, um ótimo local para trabalhar, para ir numa gráfica de bairro dessa? E eu te respondo: porque eu queria ter experiência na área do design. E meu contrato com uma empresa que eu citei anteriormente já estava acabando. Eu lembro que pouco antes de eu sair, eu havia perguntado para o meu chefe da época se eu poderia ficar efetivo pelaquela empresa, seja na área do design, na área de marketing, na área de produtos, qualquer uma que fosse parecido com a minha área. Ele falou que não, que infelizmente a empresa estava querendo cortar gastos, que provavelmente iria dispensar todos os aprendizes, etc. Eu lembro que até tinha contatado o pessoal da RH, mas eles falaram que infelizmente não estava com previsão nenhuma para contratar novos funcionários. Bom, eu poderia ter ficado nessa empresa até o final do meu contrato e depois que terminasse, recebesse minha rescisão completa, né? E fosse buscar algo de fato melhor pra mim, né? Ao invés de tomar uma decisão assim no calor do momento para se entrar numa gráfica. Mas eu não fiz, o que foi um erro enorme inclusive. Mas é aquela velha história, os erros te deixam mais fortes. Bom, eu pedi demissão, teve toda a parte de burocracia, né? Primeiro eu tive que assinar os documentos da empresa, depois tive que assinar os documentos da instituição de ensino, que eu era aprendiz. Aí só depois que eu consegui ir para aquela gráfica para poder trabalhar. Bom, meu primeiro dia até que foi tranquilo, o problema começou mesmo foi nos próximos. Inclusive eu percebi que o local de trabalho era um local um pouco diferente. O pessoal lá era meio fechado, até grosso de vez em quando, né? Eu lembro que quando foi meu segundo ou terceiro dia de trabalho, não lembro exatamente, eu tava trabalhando assim no balcão com a esposa do dono da gráfica. Sim, ela trabalhava lá, já que os dois eram donos de lá. O dono fazia serviço externo e a dona, né, a esposa dele, ficava trabalhando lá dentro da gráfica mesmo. Aí enquanto eu estava trabalhando, chegou uma garota, devia ter uns 15, 16, 17 anos, né, era bem jovem. E ela estava utilizando o uniforme da gráfica. Aí eu lembro que eu olhei assim pra esposa do cara, a outra funcionária que estava trabalhando comigo, Eu perguntei assim pra ela: aquela garota ali é outra funcionária da gráfica que vocês não me apresentaram ou é a filha de vocês? Ela olhou pra mim e disse: nossa, Zaku. Tipo, óbvio que não falou nossa Zaku, né? Falou meu nome. Falou: nossa, você é bem curioso, né? Você tá fazendo bastante perguntas que não cabem à sua função aqui na empresa. Tipo, literalmente, era só responder sim ou não. Mas não, eu decidi me responder de uma forma grosseira, assim. Eu lembro que na hora, assim, eu dei um sorriso forçado. Falei: é, né? Ok. Mas depois daquilo, mano, quis saber. Eu só fechei a cara e pensei assim comigo: tá bom, vai ser assim? Então vou fazer exatamente o que vocês estão me contratando pra fazer. Vai ser só trabalho e pronto, acabou. Vou fazer exatamente o meu horário aqui, vou fazer exatamente o meu trabalho e pronto, acabou. Eu lembro que nesse mesmo dia, ou um dia depois, por aí, o meu chefe havia me chamado falando que teria uma estratégia de aprendizado comigo. A estratégia seria basicamente, ele me colocaria em vários setores da empresa e eu ficaria trabalhando por um tempo em cada setor dessa empresa, porque segundo ele queria que eu soubesse exatamente qual tipo de trabalho cada um realizava. Resumindo, ele queria que eu fosse um faz-tudo lá, basicamente. Queria que eu ajudasse na produção, queria que eu ajudasse no atendimento, queria que eu ajudasse na arte final, queria até mesmo que eu fizesse entrega, né? Entrega dos trabalhos físicos. Só que eu lembro que no dia eu consegui dar uma conversa, falei que não, que eu tinha CNH, só que eu não estava muito confiante para dirigir. Então ele acabou me dispensando, né, por assim dizer, dessa atividade. Eu lembro que literalmente tinha um dia que ele mandava entrar na produção, né, ou seja, fazendo os banners, fazendo os cavaletes lá. E no outro dia já mandava ir para fazer o atendimento. Eu lembro até que tinha uma funcionária nessa gráfica aí que era uma faz tudo também. Só que essa aí ela fazia faz tudo mesmo. Ela ajudava na produção, fazia tudo. Tudo que você imaginar. Fazia até o café e até limpava o chão lá da gráfica. Sim, limpava o chão. A funcionária de design limpando o chão. Não, nada contra, né?
Até porque esse é trabalho de faxineiro, de zelador. Se ele quiser que alguém limpe o chão, que faça toda a limpeza da gráfica, ele que contrate uma faxineira e não fica adicionando atividades que tem nada a ver com a função da pessoa lá na empresa. Outro dia, bem curioso, foi um dia que ele queria que eu trabalhasse além da minha jornada. Eu saía às 4 horas, ele queria que eu saísse às 5 no dia. Só que eu falei que não podia, porque eu tinha horário, tinha faculdade pra ir. Se eu saísse mais tarde, ia me atrasar e tal. Lembro que na hora, assim, eu já percebi que os dois, o dono e a dona, ficaram meio que assim de mal comigo, mas me dispensaram, até porque tava no contrato. Eu tinha que cumprir aquela hora e eu tinha que cumprir. Se passaram alguns dias, em certo dia, numa segunda-feira de manhã, eu estava trabalhando normalmente. Dessa vez estava trabalhando no atendimento. E nas minhas funções era checar o WhatsApp assim da empresa, para ver se algum cliente estava pedindo trabalho, se alguém ia retirar, se alguém tinha mandado mensagem, coisas assim. Até que eu abri uma das conversas e vi que um cara tinha mandado o currículo. Eu apenas vi e ignorei, achei que o cara tinha mandado só por mandar mesmo, né? Tava procurando emprego e mandou assim na gráfica. Ok, eu continuei trabalhando. Quando deu meu horário de almoço, eu vi que tinha um garoto que não era cliente. Chegou, cumprimentou a dona gráfica e os dois foram pra mesma sala que eu havia feito a entrevista. Eu achei bem estranho aquilo, mas eu continuei almoçando sem falar nada. Até que depois de uns 10, 15 minutos, o garoto saiu, os dois cumprimentam novamente e o cara voltou lá pra sala dele. Depois que o almoço acabou, eu voltei a trabalhar normalmente. Até que exatamente 5 minutos antes do meu expediente acabar, o meu chefe me chamou pra sala dele. E você já deve estar imaginando o que aconteceu. Bom, eu vou repetir exatamente o que ele disse pra mim, pra vocês terem uma noção de quão filho da puta esse arrombado foi. Ele falou assim: olha, Zaku, infelizmente você não tem dado o resultado que a empresa está buscando no momento, então eu estarei desligando você. Você tem potencial, mas ainda está muito curto pro mercado de trabalho, e nós não temos o tempo de fazer seu cozimento. E eu não vou mentir, eu fiquei um pouco triste na hora, mas não tanto porque eu mesmo já estava planejando sair daquela merda de gráfica antes. Detalhe muito importante, o meu contrato com aquela gráfica era de 1 ano e 6 meses, e o cara veio me demitir em menos de 2 semanas. Ou seja, ele mentiu na minha cara dura que não tinha mais tempo de me treinar. Até porque alguém vai querer um estagiário sendo que não tem tempo de treinar. Outro detalhe, quando eu recebi a minha rescisão, estava constando que eu tinha trabalhado apenas 11 dias. Estava constando que eu tinha trabalhado apenas 11 dias. E como eu disse anteriormente, meu contrato de estágio era de 1 ano e 6 meses. Depois de 1 ou 2 dias mais ou menos, eu voltei lá pra devolver o uniforme, né? Eu lembro que no dia eu nem lavei o uniforme, só peguei lá e foda-se. Levei o uniforme todo suado, só de raiva mesmo, não quis saber. Ah, inclusive, outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês foi quando eu entrei na gráfica. Eu acho que o uniforme que o cara deu pra mim era usado. Dá pra ver que aquele uniforme tava meio gasto. Inclusive tinha um que me deu que tava com furo, tava meio desbotado. E eu lembro que eu havia perguntado pra ele se aquele uniforme era novo, né? Ele falou que o outro funcionário tinha usado, mas tinha sido pouco tempo. Dava pra... Ele também continuou dizendo que depois de alguns dias ele me daria um outro uniforme novo que ele estava preparando. E todo o tempo que eu trabalhei naquela merda de gráfica, eu trabalhei com aquele uniforme antigo. E até parece que aquele uniforme era novo, até porque já estava todo desbotado e, como eu disse, já tinha furo nele. Assim que eu devolvi o uniforme e peguei minha rescisão, ao invés de voltar direto para casa, eu decidi passear em um parque. O parque estava vazio, inclusive foi muito bom para eu relaxar a cabeça depois daquele dia estressante. Depois eu fui fazer meus afazeres e voltei para casa. Eu fiquei umas 2 semanas desempregado, umas 2 ou 3 semanas desempregado. E depois eu consegui um emprego como auxiliar de logística em uma empresa de e-commerce, uma empresa bem grande. Já faz 1 mês que eu trabalho nessa empresa. Atualmente estou gravando esse vídeo no dia 29 de junho de 2026. Eu entrei lá, eu acho que foi no dia 28 de maio de 2026. De certa forma, ele é um trabalho bom, porém ele é muito puxado, tanto pela escala quanto pelos horários. O horário dele, eu acordo todo dia 3h30 da manhã para poder pegar meu ônibus e poder ir trabalhar. E a escala é 6x2, ou seja, eu trabalho 6 dias e folgo 2 durante a semana. Eu recebo mais do que eu recebia antes nos meus outros empregos, porém eu também trabalho muito mais. Eu pretendo gravar um vídeo mostrando como é que é a minha rotina trabalhando nessa empresa de e-commerce. Talvez até seja o próximo vídeo desse canal. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido alguma coisa com essa minha experiência no estagiário. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem. E se puderem fazer algum donate pro canal, o Pix estará aparecendo na descrição e na tela para vocês. E nos vemos no próximo vídeo.